Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Trabalho. Como você decide? 1. Sua vida não deve destruir outra. Você não quer descobrir se é possível viver neste mundo ricamente, plenamente, feliz, criativamente, sem o impulso destrutivo da ambição, sem competição. Você não quer saber como viver para que sua vida não destrua outro ou lance uma sombra sobre o caminho dele. Você vê, nós pensamos que este é um sonho utópico que nunca pode ser realizado de fato, mas não estou falando de utopia. Isso seria um absurdo. Você e eu, que somos pessoas simples e comuns, podemos viver criativamente neste mundo sem o impulso da ambição que se mostra de várias maneiras, como desejo de poder, posição. Você encontrará a resposta certa quando amar o que está fazendo. Se você é engenheiro apenas porque precisa ganhar a vida, ou porque seu pai ou a sociedade esperam isso de você, essa é outra forma de compulsão, e a compulsão de qualquer forma cria uma contradição, um conflito. Ao passo que, se você realmente gosta de ser engenheiro, ou cientista, ou se pode plantar uma árvore, pintar um quadro ou escrever um poema, não para ganhar reconhecimento, mas apenas porque gosta de fazê-lo, então descobrirá que você nunca compete com outro. Acho que esta é a verdadeira chave: amar o que você faz. 2. Descubra o que você ama. Mas quando você é jovem, muitas vezes é muito difícil saber o que você gosta de fazer, porque você quer fazer muitas coisas. Você quer ser engenheiro, motorista de locomotiva, piloto de avião voando pelo céu azul, ou talvez você queira ser um orador ou político famoso. Você pode querer ser um artista, um químico, um poeta ou um carpinteiro. Você pode querer trabalhar com a cabeça ou fazer algo com as mãos. Alguma dessas coisas é o que você realmente gosta de fazer, ou seu interesse por elas é apenas uma reação às pressões sociais? Como você pode descobrir? E o verdadeiro propósito da educação não é ajudá-lo a descobrir, para que, à medida que você cresça, comece a dedicar toda a sua mente, coração e corpo àquilo que realmente gosta de fazer. Descobrir o que você gosta de fazer exige muita inteligência, porque, se você tem medo de não ser capaz de ganhar a vida, ou de não se encaixar nessa sociedade podre, nunca descobrirá. Mas, se você não está assustado, se você se recusa a ser empurrado para o sulco da tradição por seus pais, por seus professores, pelas exigências superficiais da sociedade, então existe a possibilidade de descobrir o que você realmente gosta de fazer. Então, para descobrir, não deve haver medo de não sobreviver. Mas a maioria de nós tem medo de não sobreviver. Dizemos: o que vai acontecer comigo se eu não fizer o que meus pais dizem, se eu não me encaixar nesta sociedade? Amedrontados, fazemos o que nos mandam, e nisso não há amor, há apenas contradição, e essa contradição interna é um dos fatores que provocam a ambição destrutiva. Então, é uma função básica da educação ajudar você a descobrir o que você realmente gosta de fazer, para que você possa dedicar toda a sua mente e coração a isso, porque isso cria a dignidade humana, que varre a mediocridade, a mentalidade pequeno-burguesa. É por isso que é importante ter os professores certos. 3. Ensinar é a mais nobre profissão. Ensinar é a profissão mais nobre, se é que pode ser chamada de profissão. É uma arte que requer não apenas realizações intelectuais, mas infinita paciência e amor. Ser verdadeiramente educado é entender nossa relação com todas as coisas, com dinheiro, propriedade, pessoas, natureza, no vasto campo de nossa existência. 4. A confusão uivante. Questionador, em seu livro sobre educação você sugere que a educação moderna é um completo fracasso. Eu gostaria que você explicasse isso. Krishnamurti, não é um fracasso, senhor. Quando você sai na rua você vê o pobre e o rico, e quando você olha ao seu redor, você vê todas as chamadas pessoas educadas em todo o mundo disputando, lutando, matando uns aos outros em guerras. Existe agora conhecimento científico suficiente para nos permitir fornecer comida,
roupas e abrigo para todos os seres humanos, mas isso não é feito. Os políticos e outros líderes em todo o mundo são pessoas educadas, têm títulos, diplomas, bonés e togas, são médicos e cientistas. E, no entanto, eles não criaram um mundo em que o homem possa viver feliz. Então, a educação moderna falhou, não é? E se você estiver satisfeito em ser educado da mesma maneira, você fará outra bagunça uivante da vida. 5. Você é put. Questionador. Posso saber por que não devemos nos encaixar nos planos de nossos pais, já que eles querem que sejamos bons? Krishnamurti. Por que você deveria se encaixar nos planos de seus pais, por mais dignos, por mais nobres que sejam? Você não é apenas massa de vidraceiro, você não é gelatina para ser encaixada em um molde. E se você se encaixar, o que acontece com você? Você se torna uma assim chamada boa menina, ou bom menino, e depois? Você sabe o que é ser bom. Bondade não é apenas fazer o que a sociedade diz, ou o que seus pais dizem. A bondade é algo completamente diferente, não é? A bondade só existe quando você tem inteligência, quando tem amor, quando não tem medo. Você não pode ser bom se tiver medo. Você pode se tornar respeitável fazendo o que a sociedade exige, então a sociedade lhe dá uma guirlanda, diz que você é uma boa pessoa, mas simplesmente ser respeitável não é ser bom. Você vê, quando somos jovens, não queremos nos encaixar e, ao mesmo tempo, queremos ser bons. Queremos ser gentis, doces, atenciosos e fazer coisas gentis, mas não sabemos o que tudo isso significa. E somos bons porque temos medo. Nossos pais dizem, seja bom, e a maioria de nós são bons, mas tal bondade é meramente viver de acordo com seus planos para nós. 6. O que é um modo de vida correto? Questionador. Quais são os fundamentos da vida correta? Como posso descobrir se meu sustento está certo? E como posso encontrar o meio de vida correto em uma sociedade basicamente errada? Krishnamurti. Em uma sociedade basicamente errada, não pode haver um modo de vida correto. O que está acontecendo em todo o mundo atualmente? Qualquer que seja o meio de vida que tenhamos nos leva à guerra, à miséria geral e à destruição, o que é um fato óbvio. Tudo o que fazemos leva inevitavelmente ao conflito, à decadência, à crueldade e à tristeza. Assim, a sociedade atual está basicamente errada, ela é fundada, não é? Na inveja, no ódio e no desejo de poder, e tal sociedade está fadada a criar meios de subsistência errados, como o soldado, o policial e o advogado. Por sua própria natureza, eles são um fator de desintegração na sociedade, e quanto mais advogados, policiais e soldados houver, mais óbvia será a decadência da sociedade. Isso é o que está acontecendo em todo o mundo. Há mais soldados, mais policiais, mais advogados, e naturalmente o empresário vai com eles. Tudo isso precisa ser mudado para fundar uma sociedade correta e achamos que tal tarefa é impossível. Não é, mas é você e eu que temos que fazer isso. Porque, atualmente, qualquer meio de vida que empreendamos cria miséria para outra pessoa ou leva à destruição final da humanidade, que é mostrado em nossa existência diária. Como isso pode ser mudado? Só pode ser mudado quando você e eu não estamos buscando poder, não somos invejosos, não estamos cheios de ódio e antagonismo. Quando você, em seu relacionamento, traz transformação, está ajudando a criar uma nova sociedade, uma sociedade na qual há pessoas que não são mantidas pela tradição, que não pedem nada para si mesmas, que não buscam o poder, porque interiormente são ricos, encontraram a realidade. Somente o homem que busca a realidade pode criar uma nova sociedade, só o homem que ama pode provocar uma transformação no mundo. 7. Faça o melhor que puder, você deve comer. Eu sei que esta não é uma resposta satisfatória para uma pessoa que quer descobrir qual é o meio de vida correto na atual estrutura da sociedade. Você deve fazer o melhor que puder na atual estrutura da sociedade, ou se tornar um fotógrafo, um comerciante, um advogado, um policial ou o que quer que seja. Mas se o fizer, esteja consciente do que está fazendo, seja inteligente, esteja ciente, plenamente consciente do que está perpetuando,
Reconheça toda a estrutura da sociedade, com sua corrupção, seu ódio, sua inveja, e se você mesmo não ceder a essas coisas, talvez seja capaz de criar uma nova sociedade. Mas no momento em que você pergunta qual é o meio de vida correto, todas essas perguntas estão inevitavelmente presentes. Não estão. Você não está satisfeito com seu sustento, você quer ser invejado, quer ter poder, quer ter maiores confortos e luxos, posição e autoridade, portanto, está inevitavelmente criando ou mantendo uma sociedade que trará destruição ao homem, a você mesmo. Se você vê claramente esse processo de destruição em seu próprio sustento, se vê que é o resultado de sua própria busca de sustento, então obviamente encontrará o meio certo de ganhar dinheiro. Mas primeiro você deve ver a imagem da sociedade como ela é, uma sociedade em desintegração e corrupção, e quando você vê isso muito claramente, então seus meios de ganhar a vida chegarão. Mas primeiro você deve ver o quadro, ver o mundo. Como ele é, com suas divisões nacionais, com suas crueldades, ambições, ódios e controles. Então, à medida que você vê isso mais claramente, você descobrirá que um meio correto de subsistência surge, você não precisa procurá-lo. Mas a dificuldade com a maioria de nós é que temos muitas responsabilidades, pais, mães estão esperando que ganhemos dinheiro e os apoiemos. E como é difícil conseguir um emprego do jeito que a sociedade está hoje, qualquer emprego é bem-vindo, então caímos na máquina da sociedade. Mas aqueles que não são tão compelidos, que não precisam de um emprego imediato e podem, portanto, olhar para o quadro geral, são eles os responsáveis. Mas você vê, aqueles que não estão preocupados com o emprego imediato estão presos em outra coisa, eles estão preocupados com sua autoexpansão, com seus confortos, com seus luxos, com suas diversões. Eles têm tempo, mas o estão dissipando. E quem tem tempo é responsável pela mudança da sociedade. Aqueles que não são imediatamente pressionados para ganhar a vida deveriam realmente se preocupar com todo esse problema da existência, e não se enredar em mera ação política, em atividades superficiais. Aqueles que têm tempo e o chamado lazer devem buscar a verdade, porque são eles que podem fazer uma revolução no mundo, não um homem de estômago vazio. Mas, infelizmente, quem tem lazer não se ocupa com o eterno. Eles estão ocupados em preencher seu tempo. Portanto, eles também são causa de miséria e confusão no mundo. Então, aqueles de vocês que estão ouvindo, aqueles de vocês que têm um pouco de tempo, devem pensar e considerar este problema, e por sua própria transformação, vocês farão uma revolução mundial. 8. O que é meios de subsistência? Senhores, o que queremos dizer com sustento? É a satisfação das próprias necessidades, comida, roupa, abrigo, não é? A dificuldade de subsistência surge apenas quando usamos o essencial da vida, alimentação, vestuário, abrigo como meio de agressão psicológica. Ou seja, quando usamos as necessidades, como meio de autoengrandecimento, usando o essencial como expansão psicológica de si mesmo. 9. Devolva. Tudo o que se pode fazer, se for sério, se for inteligente sobre todo esse processo, é rejeitar o estado atual das coisas e dar à sociedade tudo de que é capaz. Isto é, Senhor, você aceita comida, roupas e abrigo da sociedade, e deve dar algo à sociedade em troca. Agora, o que você está dando para a sociedade? O que é a sociedade? A sociedade é a relação com um ou com muitos, é o seu relacionamento com o outro. O que você está dando para o outro? Você está dando algo ao outro no sentido real da palavra, ou apenas recebendo o pagamento por algo? Você não está dependendo de outra pessoa para suas necessidades psicológicas, e é só então você pode ter um meio de subsistência correto. Você pode dizer que tudo isso é uma resposta muito complicada, mas não é. A vida não tem uma resposta simples. O homem que procura uma resposta simples para a vida tem, obviamente, uma mente embotada, uma mente estúpida. A vida não tem conclusão, a vida não tem padrão definido, a vida está vivendo, alterando, mudando. Se o seu relacionamento é de necessidade e não de ganância, então você encontrará os meios de subsistência certos onde você está, mesmo quando a sociedade é corrupta.
10. A verdadeira obra do homem é descobrir a verdade. Então, qual é a verdadeira obra do homem? Certamente, a verdadeira obra do homem é descobrir a verdade. Deus é amar e não ser apanhado em suas próprias atividades que o encerram. Na própria descoberta do que é verdadeiro amor, e esse amor na relação do homem com o homem criará uma civilização diferente, um mundo novo. Facilite sua vida.